Drogas na imprensa carioca dos anos 1960, uma discussão sobre significados e sentidos. Cátia Cristina Cabral Mosquera e Maria de Lourdes da Silva, ambas da UERJ. A relação do ser humano com o que hoje conhecemos como droga vem desde tempos imemoriais e eram muito diferentes de diversificadas. Eram utilizadas em rituais místicos e religiosos, tratamento de cura, entre outros. A imprensa tem um importante papel como fonte histórica, mas também exerce poder social como formadora de opinião, de moralidade e de comportamento. E na década de 1960, há um forte movimento contra os costumes e os valores da sociedade de consumo burguesa. As substâncias alteradoras do estado de consciência, que hoje conhecemos como droga, já tiveram outros significantes e significados ao longo da história, entorpecente, tóxico, entre outros, que atenderam às questões de cada tempo. Esse trabalho tem como propósito entender, através da mídia impressa, como eram tratadas as drogas na década de 1960 para compreender as demandas que acarretaram na inclusão do tema como conteúdo nas escolas do Brasil em 1971, em plena ditadura militar, e entender a substituição dos termos entorpecentes, tóxicos e narcóticos, as palavras mais usadas naquela época, pelos termos drogas e psicotrópicos. Essa é uma pesquisa documental quanti-qualitativa. Escolhi como fonte os jornais da década de 1960. Isso foi feito através do site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Selecionei 2 jornais distintos do estado do Rio de Janeiro, a Tribuna da Imprensa e o Jornal do Brasil, para pesquisar e traçar comparação entre eles. Inicialmente, eu pesquisei o tema a partir do descritor drogas, nos 2 jornais. Na sequência, pesquisei as ocorrências dos descritores entorpecentes, tóxicos, psicotrópicos e narcóticos. Analisei as reportagens que traziam as drogas como temática principal. A figura 1 e 2 mostram em vermelho o número de ocorrência de cada termo isolado. Ou seja, drogas no Jornal do Brasil tem 1.298 ocorrências e na Tribuna da Imprensa, drogas apresenta 299 ocorrências. Em preto, você vai ter a combinação entre 2 descritores. O termo drogas ele estava relacionado a diferentes assuntos, como medicamentos, novas drogas para tratamento, indústria farmacológica, doença psiquiátrica, dentre eles os psicotrópicos. A figura 3 mostra o número de ocorrência nos 2 jornais de drogas e medicamentos. Os termos mais usados para substâncias ilícitas, como maconha e cocaína, eram entorpecentes, tóxicos e narcóticos. As substâncias ilícitas estavam associadas nas reportagens. A juventude transviada, os jovens rebeldes iam contra a sociedade do consumo, o racismo, a discriminação, as guerras. As lutas de resistência ao regime implantado pelo golpe militar de 1964, associadas ao ideário de repúdio e medo ao comunismo e às esquerdas, ao crescimento do crime e da violência que ameaçava a juventude, os trabalhadores, as mulheres, enfim, a ordem social estabelecida. O crescimento do debate sobre as dependências provocadas pelos psicotrópicos os aproximou dos entorpecentes, tóxicos e narcóticos, já que todos eles têm ação direta ao sistema nervoso central. Esses termos foram progressivamente sendo substituídos pelo termo drogas. Os esforços para controlar a venda legal dos psicotrópicos, exigência de receita, controle da importação, etc. Ao mesmo tempo, se pregava a urgência de aumentar a repressão e punição aos que usavam tais substâncias sem receita. Esse cenário dá o contexto que justifica o início da abordagem do tema pela escola. Esses são exemplos de reportagem nos 2 jornais. Conclusão: os jornais mostram como vão sendo construídos novos sentidos e significados para as substâncias alteradoras do estado de consciência na década de 1960. Como expressão da sociedade pedagógica, eles permitem ver os interesses em disputa e os procedimentos aplicados para normalizar esses sentidos. No processo, se condena e criminaliza todo o uso não médico dessas substâncias, preservando a indústria de medicamentos. Também se estabelece uma rede de significados para os usuários sem autorização médica, maconheiro, viciado, bandido. Isso justifica controle social mais ostensivo, perseguição e condenação de estilos de vida diversos. O reforço a esta racionalidade punitiva e repressiva se vê na inclusão da escola entre as instituições de vigilância e controle social. A partir de 1971, o tema passa a fazer parte do conteúdo curricular das escolas.